Do esporte. Está iniciando aqui na Rádio Alternativa, Rádio 98, rádio que é tudo de bom para você. Vamos com o apoio cultural do Alto Posto Giroal, Posto do Marcos, Grilo.net, Escola DataWork, Loja Amiga, Star Bem Móveis, Mários Bar, Tesourinha de Ouro, Vitalize Clínica de Saúde, Padaria e Confeitaria Nossa Casa, Jornal Obutiá, Mecânica União, Mercado e Açougue e Progresso, Infosec, Fertiplanta, Salão Charme e Elegância, Casa do Frango, Autopeças Centercar, Lubrifil, LM Soluções e MGR. Vamos então para o nosso momento do esporte. Vamos lá, vamos iniciando então pela dupla Grenal. Daqui a pouquinho nós vamos trazer também as informações sobre o nosso esporte local. Iniciando então aqui com o Internacional. Só verificar então as notícias do Internacional. Tinga do Inter, campanha maravilhosa do Inter pode render título que faltou à sua geração. O ex-volante elogia a direção pela continuidade do Odair Hellmann e alerta contra a ansiedade na reta final do Brasileirão. O Odair Hellmann, que foi bastante criticado pelo Ageu Godoy no começo, falando que o cara não servia para o Internacional. Tá aí, gente. Errou as previsões do guri medonho aqui da Rádio Alternativa. Será que agora a opinião dele é de continuar com o Odair ou não continuar com o Odair, hein? Nilmar assiste o jogo da arquibancada. Dias como hoje bate a saudade. Atacante acredita no título do Inter, apesar dos muitos concorrentes. Em jogo com erros, a arbitragem, Inter bate Vitória e é o segundo pelo saldo de gols. Gol de Damião e também de Alessandro em pênalti mal marcado deram os 3 pontos ao Colorado. Porém, eu assisti o jogo do Internacional. O Internacional realmente, o pênalti não foi porque o jogador que estava na barreira, ele deu 2 passos para frente, também estava irregular. Porque ele deu 2 passos para frente e ficou fora da área. E no momento que bateu, então, a mão no jogador. Porém, o árbitro tinha marcado a barreira dentro da área. Consequentemente, se ele pulou dentro da área, foi pênalti. Mas o árbitro errou. Porém, o Internacional também, ele foi prejudicado pela arbitragem no segundo gol do Nico Lopes. No gol do Nico Lopes, o segundo, que seria o segundo gol do Internacional. Marcou um impedimento que não havia sido. Então a arbitragem compensou os 2 erros, podemos dizer assim, tá? Houve um erro na não marcação do gol válido do Internacional, depois houve um erro na marcação de um pênalti que também não existiu. Mesmo assim, se fosse certa a arbitragem, o Internacional havia vencido por 2-1, como de fato ocorreu, assumindo então a vice-liderança, perdendo apenas pelo saldo de gols diante do Palmeiras. É vice-líder o Colorado. Zagueiro Emerson Santos admitiu que faltou comunicação entre ele e Lomba, né? O lance protagonizou o gol do Vitória logo no começo da partida, né? O zagueirão tentou recuar de cabeça e o Lomba estava saindo e ele acabou encobrindo o goleiro do Internacional. O primeiro gol do Vitória. O Odair elogia a entrega e ressalta a organização do Inter. O treinador voltou a defender o uso do VAR após erros da arbitragem. Se existisse o uso do VAR, o Internacional teria vencido, conforme eu expliquei agora. O gol que o Internacional fez, que a arbitragem deu impedimento, não foi impedimento. E depois no gol que o Internacional acabou marcando, que o juiz validou, o juiz marcou pênalti que acabou não acontecendo, tá? Se existisse o VAR, o Internacional teria vencido de qualquer forma pelo 2-1. D'Alessandro brinca sobre provocações, estava com saudade. Argentino marcou o gol da virada do Inter sobre Vitória neste domingo. Justiça da Suíça nega recurso e Guerreiro segue suspenso. Centroavante só deve estrear pelo Inter a partir de abril de 2019. São essas as manchetes do Internacional. 11h19, vamos agora para as manchetes do Grêmio. Everton garante vitória do Grêmio sobre o Fluminense com um golaço no fim. O garoto entrou na etapa final e definiu 1-0 com um gol de letra. Golaço, hein, do Everton, garantindo 3 pontos do time do Grêmio sobre o Fluminense lá no Rio de Janeiro. De olho na ponta, gremistas destacam a força do grupo. Maicon destacou a força do grupo do Grêmio após a vitória sobre o Fluminense. Lembrando que o Grêmio estava com time reserva, exceto aí o Maicon, que está suspenso na próxima rodada da Libertadores, e o Everton, que
foi o único jogador que está atuando no Brasil convocado pela seleção brasileira. E, consequentemente, o Grêmio vai utilizar o Everton nessas 3 próximas partidas. Renato exalta planejamento para usar jogadores na hora certa. O técnico comparou o Grêmio com temporada passada e vê mais opções para disputar títulos. O Maicon elogia a consistência do Grêmio para controlar jogos. O capitão avalia que a alternância de times não tirou competitividade. Tassiano e Matheus Henrique brigam por um lugar no meio-campo do Grêmio. A definição do substituto de Maicon para o jogo contra o Tucumã ocorrerá no treino desta segunda-feira. O tricolor treinou neste domingo no CT Luiz Carvalho. São essas as manchetes do Grêmio e também do Internacional no momento do esporte. Vamos lá agora para o nosso esporte local, lembrando que neste final de semana não aconteceu a rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo devido à chuva, né? 3 partidas com certeza iria judiar demais o gramado do Aimoré. Bom, mas vamos lá. No sábado, no Estrelão, o Cruzeiro venceu, aliás, empatou com a equipe do Guarani de Pessegueiro pelo placar de 3-3. O gol de Wagner e 2 do Tiepas. Que tal o Tiepinho, hein? Tiepinho, artilheiro do Cruzeiro. E gol do Tenente Wagner para a equipe do Cruzeiro, hein? 3-3 contra Guarani de Pessegueiro. Tiepinho fazendo gol, hein? Valeu, parabéns então ao Cruzeiro. Abração, Mauro aí, o vice-presidente do Esporte Clube Cruzeiro, passando as informações para nós. O Peñarol realizou uma grande festa esportiva em Oberá, na Argentina, neste final de semana. O resultado do jogo de sábado, o veterano do Peñarol venceu a equipe do AEMO de Oberá pelo placar de 2-1. No domingo, infelizmente, não conseguiram realizar o jogo porque choveu muito na Argentina. Então o jogo acabou não acontecendo. Então o nosso amigo Rogério está agradecendo a todos que foram até Oberá, na Argentina, e fazer parte dessa grande integração internacional, né? As fotos que ele mandou aqui foi muito legal, hein? Churrasco argentino, hein? Na grelha, que legal, hein? Abração então a toda a equipe do Peñarol. Parabéns por mais um evento esportivo internacional. Peñarol venceu a equipe do AM pelo placar de 2-1. Os veteranos do Peñarol, né? O Aimoré venceu também no final de semana seu amistoso por 3-1. Os gols do Aimoré foram marcados pelo Fernandinho, 2 gols do Fernandinho, e 1 do Negãozinho Clóvis, marcou um golaço de falta. E neste domingo, conforme eu falei, era para ter sido realizado o jogo dos aspirantes, mas devido ao tempo, infelizmente acabou não acontecendo os jogos dos aspirantes aqui no estádio do Aimoré. E vamos aguardar como o então definir juntamente com a diretoria do Esporte Clube Aimoré qual vai ser então a data. Qual vai ser a data para a rodada que vai ser realizada, que foi suspensa neste domingo. Qual será então o dia? A princípio, um dia da semana. Será um dia da semana. E assim que definirem, nós estaremos divulgando o dia aqui na Rádio Alternativa, no nosso momento do esporte. Lembrando que a primeira partida será entre Cruzeiro e Palmeiras, depois Cândido Freire e São Paulo e Aimoré e Segundona. A princípio, se for durante a semana, com certeza será em dias diferentes. Não tem como ser realizadas 3 partidas durante o mesmo dia à noite. A princípio poderemos ter aí 2 partidas uma noite ou 1 partida numa noite durante a semana, tá? Mas vamos aguardar a definição entre a diretoria do Esporte Clube Aimoré e a coordenação da Comude para definir, para nós divulgarmos aqui no Bom Dia Cidade. O tempo está fechando, poderemos ter chuva aqui na capital da produtividade. Este foi o nosso momento do esporte aqui na Rádio Alternativa.